Gente, estou aí conforme prosseguindo, né, melhor, com as nosso conteúdo. Nós precisamos entrar e entender a estrutura governamental, da forma como ela está constituída, né? Então, é um preâmbulo, né, que eu preciso fazer em relação ao que a gente quer entender em termos de estrutura, né? O que acontece, basicamente, quando a gente quer implantar vamos dizer, um estilo de gestão, né? Existem dois vieses. A gente caminha pela estrutura, a gente cria uma forma para aquela organização, dentro das nossas convicções, não é? Teóricas, evidentemente, estrutura, e de um outro lado a questão gerencial, propriamente dita, né? O meu estilo de gestão, como eu vou gerir, né? E aí tem aquela máxima, a estratégia molda a estrutura, não é? E que os neoclássicos falavam muito isso, uma vez que a gente primeiro planeja, e planejamento estratégico, né? Quer dizer, o momento que eu penso a estratégia do negócio, e num segundo momento eu vou para a organização. Quer dizer, o que é a organização? É pensar a alocação de recursos, sejam humanos, financeiros, né? Eu começo a estruturar, eu penso em organizar estruturalmente o negócio, né? Uma vez que eu já estabeleci a minha estratégia, né? E na área pública não é diferente, né? Eu estou estudando primeiro a estrutura, mas a gente já conversou que o estilo de gestão adotado é o estilo burocrático, é o modelo burocrático de organização, um modelo da teoria da administração que foi, não é? Oriundo da filosofia weberiana, não é isso? Que, sabe, é um estilo que, na verdade, não é de Weber, né? Mas das organizações lá dos idos da Revolução Industrial, é que o Weber criticava aquele modelo, né? Só que o que aconteceu? Ele escrevia as críticas ao modelo, e, na verdade, quando ele faleceu, acharam esses documentos, e com isso, aqui o que Weber falava, que era o modelo ideal de organização. Na verdade, não era um modelo ideal. Segundo a história, aquilo era uma crítica que ele fazia aos modelos pós-revolução industrial, aquelas grandes corporações, né? Com, sei lá, 18 horas de trabalho, com um contingente humano muito grande, com um turnover muito maior, né? Enfim, esse modelo, ele se reproduziu ao longo da história e está aí até hoje, né? Mas o momento não é para isso, o momento é para nós entendermos a estrutura que o governo, e aí eu vou falar de governo federal, né? Que tem isso mais formalizado, vamos dizer assim, e eu vou começar pela administração direta. Por que administração direta, né? Porque é o Poder Executivo exercendo diretamente as atividades de atendimento à sociedade. Então, o poder público, o Poder Executivo, existe para ele duas prerrogativas, que a gente viu no nosso último encontro, penúltimo, não sei. A prerrogativa é de você ter um nível, né? Dois níveis de articulação, vamos dizer assim, ou de decisão. Um é você descentralizar, que no momento não nos interessa, porque a descentralização eu, na verdade, crio uma outra entidade, que não a do Poder Executivo, eu crio uma pessoa jurídica distinta, e dou a essa pessoa jurídica uma responsabilidade de exercer uma atividade que poderia ser minha, né? Só que por uma questão estratégica eu resolvi abrir uma outra entidade para dar a responsabilidade a quem de direito e excluir essa responsabilidade
do Poder Executivo, muito embora há um vínculo, né? Então, não é isso que eu quero passar para vocês hoje. Eu quero uma outra possibilidade do Poder Executivo, que é de fazer o quê? Uma desconcentração. E o que seria desconcentração? Tem um O lá, criar órgãos, tá? Eu, na qualidade de Poder Executivo, me sinto muito sobrecarregado. E eu preciso criar órgãos para que esses órgãos assumam sobre a minha subordinação essas atividades. Então a responsabilidade é minha, eu estou delegando aqui. Aliás, eu estou dando, eles estão ainda subordinados, recebem ordens minha, né, enquanto executivo, para exercer essas atividades. Só que eu estou fazendo um processo de desconcentração, né? Ainda não há uma descentralização, porque a responsabilidade ainda está sobre o meu CNPJ do Poder Executivo. Então, o que o Poder Executivo Federal, quais os órgãos que auxiliam, né, que estão ali disponíveis para que ele se estruture e monte, né, esse corpo que é a máquina pública. Então, primeiro, eles têm os ministérios. Tá? Os ministérios estão disponíveis para o que deve é. Depois dos ministérios, tá, eles têm as secretarias. Tá? Essas secretarias, elas são, tá, subordinadas ao governo federal. E, por fim, os conselhos. Tá? Eu vou deixar a agência para um capítulo à parte, né? Porque as agências, elas ficaram... Tá? Eu tenho agências na administração direta e eu tenho agências autônomas. A gente vai... Aí eu vou fazer um capítulo sobre agências, tá? Então, os ministérios, quais as principais atribuições, né? Eles auxiliam quem? Né? O exercício do poder executivo. Tá? O que mais? Executivo. Vou botar uma outra atribuição aqui dos ministérios, que é estabelecer estratégias, diretrizes, diretrizes e o que mais? Prioridades, né? Na alocação dos recursos públicos. Então, é mais uma. Então, a palavra de ordem dos ministérios é auxiliar. Tá? É auxiliar. Então, uma outra coisa que eles fazem é coordenar e supervisionar. Escrever aqui os órgãos, coordenar e supervisionar
os órgãos e entidades sob sua competência. Então, eles auxiliam, os ministérios auxiliam o Poder Executivo no exercício, né? Eles estão efetivamente exercendo a atividade operacional, eles tratam da educação, eles tratam não, eles operacionalizam a educação, a saúde, a segurança, né? Ele está na ponta, ele exerce a atividade efetivamente, ele auxilia para que o executivo, né, que é uma atribuição dele, né, eles auxiliem, são auxiliares, né? Eles executam mesmo as atividades de atendimento às demandas da sociedade. Eles estabelecem estratégias, diretrizes, né, uma vez que eles auxiliam o Poder Executivo, e, por fim, eles coordenam e supervisionam os órgãos, quer dizer, aquilo que está subordinado a eles e aquilo que está vinculado também. Por exemplo, o Ministério das Minas e Energia tem, né, sob a sua coordenação lá, a Petrobras. Quer dizer, ela está vinculada àquele ministério, muito embora ela tenha total autonomia de gestão, tá? Mas guarda uma certa... o Ministério guarda uma certa coordenação sobre ela, né? Então, os ministérios auxiliam, né, na execução propriamente dita, né, no exercício do poder, quer dizer, eu atendo mesmo, eu presto serviço à população. Aí, num segundo momento, a gente tem as secretarias. Que raio de secretaria são essas, né? Então, existe aqui, elas estão relacionadas ao princípio da participação social. Que princípio é esse, né? Esse é um princípio constitucional, né? A Constituição de 88 estabeleceu, né, que a sociedade ela precisa participar, ela tem que opinar, né? Porque até então o Poder Executivo tinha lá as suas... A prioridade era estabelecida com base na sua vontade, e não na vontade popular, não é? E a Constituição, ela regrou, não, a população ela tem que participar, ela tem que direcionar as ações do Poder Executivo. Ele não pode, apesar dele ter a responsabilidade e a autonomia, ele precisa estar em sintonia com a sociedade. Então, as secretarias, elas foram criadas exatamente para quê? Para fazer essa interlocução, né? Então elas são responsáveis pela interlocução com a sociedade. Então está aqui, ó, o princípio da participação social faz com que o Poder Executivo utilize as secretarias, né, para que elas executem essa interlocução com a sociedade aí por meio de quê? Né? Ela não vai ouvir toda a sociedade em si. Vamos lá, os movimentos sociais, movimento negro, né? Uma série de movimentos, os movimentos sociais, né? As entidades patronais, que mais? Os sindicatos, né? Vou botar patronais e dos trabalhadores,
é uma forma de trabalhadores, é uma forma do Poder Executivo ir até a sociedade, né, para poder captar as demandas e trazer essas demandas para serem executadas pelos ministérios. As secretarias são muito úteis para o orçamento, né? Porque elas estão lá captando as prioridades da sociedade e o executivo imediatamente, né, pode atender aquilo, uma vez que ele estabelece como uma prioridade, por força dessa interlocução, e com isso acaba tendo sucesso em atender o que a sociedade realmente deseja, né? Então aqui, na verdade, né, o que eles estão aqui simplesmente com o intuito de ter as pautas, né, sociais bem definidas para que isso seja executado. E por fim, nós temos os conselhos, né? Conselho é para dar aconselhamento, conselho, né? Então, os conselhos eles foram criados, né, para propor diretrizes, né, tomar decisões, que mais? Grandes decisões, né, de cunho as decisões relacionadas às grandes políticas, né, eu gostaria de destacar relacionadas às políticas. Não sei se tem relacionadas às políticas, não tem. Na verdade, o que elas fazem, na verdade, né? Imagine o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, o governo, o Poder Executivo, né, e o Ministério, em determinadas situações, acaba tendo dificuldade em tomar uma decisão de cunho econômico. Não, nós vamos reduzir a taxa básica de juros. Poxa, você precisa consultar pessoas com um poder maior de conhecimento, poder não, até com um nível maior de conhecimento, afinal de contas eu, como executivo, eu não conheço, não domino todos os assuntos. E o meu ministro, ele está ali para me auxiliar. Em determinadas situações, ele pode ter dificuldade de me aconselhar. Tá? Então, para que para que o executivo tome uma decisão racional em relação a grandes políticas, né, que causam impactos na sociedade, é preciso que eu reúna um conselho formado por pessoas de um alto grau de conhecimento, para que ele possa subsidiar essas decisões. Tá? Então eu gosto sempre de destacar o Conselho Monetário Nacional, né? E eles também, os conselhos também podem cuidar, né? Cuidar da gestão de programas, né? Que hierarquicamente está acima dos projetos. Então aqui são os executores dos projetos. E aqui são os caras que, né, estão lá de helicóptero, tá? Conhecem, são os notáveis. Tá? Então eles, vamos fazer um programa de desestabilização econômica, ou de desestabilização, desculpa, programa de, eu queria falar desestatização. É um programa, né? Quer dizer, não é o executivo que não, nós vamos desestatizar. Não, de repente, um conselho econômico pode chegar,
é uma tendência internacional, a gente precisa de caixa, é uma alternativa, vamos fazer um programa de desestatização. Então esse conselho não vai vender, ele vai orientar para isso, né? Ele vai dar diretrizes. Agora, quem vai executar está aqui, ok? É o ministro. Mas eles estão, né, lá de helicóptero, pairando sobre a administração. Tá? O que mais que os conselhos... esse aqui é interessante, porque eles contam com a participação dos diversos, né? Dos diversos segmentos, né? Aí segmentos vinculados a uma área lá qualquer, né? Vinculados a uma área, né? Então os conselhos, eles propõem diretrizes, né? Ajudam na tomada de decisões, eles segmenta de seguir. Então eles têm, né, propõem diretrizes, eles cuidam da gestão dos grandes programas, e os conselhos, eles são formados, né, já falei, por notáveis, e que cada área, né, tem lá os segmentos, né? Conselho Monetário Nacional, o pessoal da FEBRABAN está lá, Conselho de Meio Ambiente, né? Você tem lá algumas entidades, né, de defesa do meio ambiente que participam. Enfim, você precisa de gente com conhecimento naquela área, né, naquele segmento, para poder, né, ter realmente um subsídio bom para poder estabelecer boas políticas, bons programas, e a execução disso passe efetivamente a causar um bom impacto na sociedade, que é isso que a gente pretende enquanto gestor público, é atender, né, as demandas da sociedade, no que tange o quê? A qualidade de vida, o bem-estar, a segurança, né? É isso que a justiça social, é isso que a gente pretende, e eu, como Poder Executivo constituído, disponho, se eu quiser, né, centralizar esse processo sob a minha responsabilidade, fazer uma desconcentração, uma vez que eu não vou ter condições de arcar com toda essa responsabilidade. Eu preciso de auxiliares, eu preciso de gente na ponta. Não só eu preciso de gente para executar, mas eu preciso de gente para fazer o quê? Para captar mensagens da hora, o programa de erradicação do analfabetismo não está legal. Então a secretaria faz essa captação, né? O Ministério só executa, ele não está lá, não sabe se é bom, ele executa, uma vez que é um projeto estabelecido abaixo de alguns programas, né? Então, primeiro, ele precisa de auxiliar para executar, precisa de gente para fazer interlocução com a sociedade e precisa de gente para orientar, para trazer conhecimento para a minha gestão. Então, no primeiro momento, a nível de estrutura, e aí falando de quê?
da administração direta, ou seja, o poder executivo exercendo as atividades, né, demandadas pela sociedade, quais são os órgãos, uma vez que eu estou fazendo uma desconcentração, quais são os órgãos que eu disponho, né, da administração direta. Então era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo de hoje, tá? Muito obrigado por terem